outro monstro da música popular brasileira, e eu falo isso com toda certeza, é o Toquinho. Assim como a Gal Costa, eu quando era criança, principalmente criança, eu ouvia demais o Toquinho através do gosto musical do meu pai, da minha mãe e da minha tia também. Então é um cara que, quando você ouve a música dele, pelo menos no meu caso, você faz uma viagem ao passado principalmente. E um passado tão rico, musicalmente falando, um passado tão gostoso de você reviver, que o Toquinho ele certamente terá condição de exemplificar, explicar para quem não conhece, principalmente para você que é mais jovem, que não tem o costume de ouvir a Gal Costa, o que representa ela para a música atual, o que pode representar a obra da Gal Costa, por exemplo, para o futuro, para as próximas gerações. Toquinho, querido, é um prazer te receber aqui, infelizmente em um momento triste, mas eu costumo dizer o seguinte, vocês que são monstros, vocês têm um patrimônio que é indelével, né? É um patrimônio que passa de geração em geração. É lógico que a gente fica triste ao perder uma pessoa tão importante como a Gal Costa, mas a obra fica, né, companheiro? É um prazer enorme te receber aqui, viu, Toquinho? Oi, Toquinho. Olá, boa tarde a vocês, um prazer grande falar com vocês, infelizmente nessas circunstâncias, obrigado pelas palavras, pela colocação, e a Gal realmente é uma pessoa que vai deixar um legado incrível com essa magia que ela tinha, essa afinação cristalina, uma musicalidade impressionante. Eu conheci a Gal Costa no final dos anos 60, quando ela gravou Domingo, um disco lindíssimo com Caetano Veloso. Eu conheci muito a Gal Costa, convivemos muito, uma amizade de mais de 50 anos, moramos no mesmo lugar, no lugar do Rio onde os artistas moravam na época, Caetano, Paulinho da Viola, Sérgio Ricardo, eu, Gal, enfim, era no Solar da Paz, lá no Rio de Janeiro, um pouco depois do túnel. E tivemos uma amizade assim muito saudável e todos nós, uma época de um Brasil onde nasceu essa geração, né? E essa geração não nasceu à toa, né? Ela veio de um Brasil onde tinha o estadista Juscelino Kubitschek, onde tinha Oscar Niemeyer, onde tinha o cinema novo surgindo, o esporte emergindo, a bossa nova, João Gilberto, Tom Jobim, a todo vapor. Enfim, é uma geração muito coesa, né? Da qual, felizmente, eu faço parte, somos privilegiados historicamente. E a Gal, uma cantora que trilhou por todas as influências, todos os estilos, sempre de uma forma digna, de uma forma profissional, de um talento enorme, sempre apadrinhada por esses três irmãos dela, Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Teve a honra de gravar com o João Gilberto um programa lindo, que foi um especial, e tocar com ele. Ela era um pouco João Gilberto de saias, né? Na época que eu conheci, que era a Gracinha, Maria da Graça, a filha de Mariá. Então, era uma menina linda, ela cantava, você se emocionava nos primeiros sons dela. Era uma menina incrível, e daí ela desabrochou como artista, quando o Guilherme Araújo colocou Gal Costa, né? Logo no começo da carreira dela, aí saiu para fora aquela cantora, aquela comunicação, aquela força, e ao mesmo tempo dócil, né? Era uma baiana com uma doçura incrível e sempre uma voz inigualável. Nada chega perto de Gal Costa em termos de emoção, em termos de qualidade, em termos de afinação e de bom gosto, né? Então o que eu tenho que dizer a princípio de Gal Costa é isso. Você sabe que há uma peculiaridade que você acabou de apontar, uma voz inigualável, né? Hoje você ouve muitos cantores da atualidade, principalmente da música sertaneja, cantores muito bons, tecnicamente falando, mas às vezes você chega a fazer uma confusão, né? Você para e pensa, pô, quem será que está cantando? Que dupla é essa? Será que é aquela? Será que é a B? Com né? Gal não tinha Agora, isso. com Gal Costa não tem isso, Não, com Toquinho não tem isso, com você não tem isso, com outros monstros não há isso, porque a peculiaridade é tão grande, e essa peculiaridade, ela se traduz também em qualidade. Agora, ô Toquinho, como é que fica daqui para frente esse legado? Como é que as próximas gerações que estudam música, os cantores, compositores, podem, através do legado dela, da obra dela, se aperfeiçoar para criar, talvez, estilos distintos daqui para frente? O que tem, a internet tem pontos negativos, a gente sabe, e muitos pontos positivos. Um deles
é que realmente o passado do artista antigamente ficava no sebo, né? Você ia lá e via um disco antigo e comprava e tal. Agora não, o passado do artista, você clica, dá um enter ali e aparece tudo. Então, esse vai ser um lado muito positivo dessa época atual de interatividade que nós estamos vivendo. É um ponto positivíssimo da internet. Então, o passado da Gal, como o passado de todos os artistas, estão ali com todos os documentos, com clipes, com vídeos, muito claro. Então, tenho certeza que a Gal, a qualidade dela não dá para passar para ninguém, é uma coisa dela, pessoal. Agora, a trajetória dela, por onde ela foi, a confiabilidade, ela teve a confiança, ela gravou mais de 50 músicas do Caetano, então ela teve uma confiança incrível desse grande autor, desse ícone da música brasileira, né? Desse transformador. Ela teve o aval do João Gilberto, o aval de todos os grandes nomes, né? Então, isso não dá para passar. Isso é uma trajetória de um tempo, né, de uma vida. Agora, as pessoas que vêm, e os novos sempre vêm, como ela veio, e outras cantoras maravilhosas também existiram antes dela, então virão cantoras, é claro, personagens, pessoas de valor, porque o mundo gira, a vida continua. Agora, a Gal é a Gal, vai ser sempre a Gal, e vai ser sempre ouvida de uma forma admirável, né? Agora, o legado que ela deixou, a ousadia dela, ela cantar todos os estilos dessa forma maravilhosa e corajosa e dócil, isso daí pode ser um exemplo para várias cantoras que venham aí a surgir, né? Bom, inclusive a gente está falando aqui sobre a capacidade dela de se reinventar. Recentemente ela gravou uma música com a Marília Mendonça, inclusive, o Joel estava lembrando aqui. Cuidando de longe. Verdade. Daqui a pouquinho a gente vai tocar também, mas a gente estava aqui vasculhando os nossos arquivos e achou isso daqui, Toquinho. Uma gravação sua com ela de 1970, que ela está cantando Ao Voltar do Samba. Vê se você lembra disso aqui. Sei. Lembro. Ai, Deus, eu me acho tão cansada ao voltar da batucada que tomei parte lá na Praça 11. Gal era uma grande cantora de samba também, né, Toquinho? Gravamos Louco também, uma canção. Nós cantávamos muito juntos. Nós tínhamos uma afinidade musical muito grande. E eu gravei com ela também e a Simone, uma música do Chico Buarque, gravamos no estúdio, nós três só. E nós tivemos várias passagens, assim. Eu fui muito amigo da Gal, eu admirava muito, era maravilhoso tocar com ela, porque vinha aquele som perfeito, né? Todo músico, quando toca com uma cantora, que é isso que a Gal tinha. E foi uma coisa sempre muito boa, muito agradável. Passamos uma época no Rio, sempre juntos. Foi uma amizade muito, muito querida mesmo. E eu só tenho lembranças boas de Gal, o tempo inteiro, e sempre que eu encontrava, era uma coisa sempre boa, agradável, musical. E fizemos um show na Itália belíssimo, para quase 400 mil pessoas, lá na Vila Borghese, lá em cima da Via Vêneto. Estavam no show, o Gilberto Gil era ministro na época, então estava o Gil, o Jorge Benjor, eu e a Gal Costa. Foi um show maravilhoso lá na Itália. E foi uma das últimas vezes que cantamos assim, mesmo dividindo o palco, cantando juntos. E foi muito lindo. Grandes lembranças. Toquinho, é o Ronald falando aqui, queria te fazer uma pergunta. Fala, Ronald, tudo bem? Tudo jóia. O Toquinho sabe que, certa vez, a gente, lá entre 97 e 98, reunimos o Toquinho e o Paulinho da Viola num encontro incrível no Memorial da América Latina, né? O Toquinho talvez lembre desse show. Lembro. Foi maravilhoso. E naquele mesmo palco, a Gal, em 97, lançou o Acústico MTV com grandes sucessos da vida dela, e ali ela abriu espaço para o Zé Cabaleiro cantando Vapor Barato, né? E ali o Zé Cabaleiro tinha feito uma versão que tinha um outro trecho que era a Flor da Pele, que era uma outra canção do Zeca. E para falar de Vapor Barato, que ela lançou em 71 no disco Fatal, uma composição do Jades Macalé e do Ali Salomão, eu queria falar exatamente sobre ser intérprete, Toquinho, porque a Gal era uma cantora. Importante lembrar que ela transportava para o ouvido das pessoas o pensamento de um
compositor, né? Mas com uma característica absolutamente pessoal. Tem isso, né, dos compositores procurarem os grandes artistas para poder levar adiante o que ele pensou originalmente como obra. E a Gal era muito selecionada por grandes compositores, né? É verdade. No fundo, uma intérprete nível da Gal vai dar sempre uma cor especial que o autor nunca poderia imaginar que tivesse a música. O autor pode interpretar, que seriam os cantautores, né? Que aqui não tem esse termo, mas existe isso na língua castelhana e também na italiana. Então, o autor que cantautor, tem a sua característica, mas quando uma intérprete, como Gal Costa, canta uma música, pronto, é outro universo. É uma coisa, vem cores que o autor nunca imaginou que a música tivesse. É isso que eu sinto quando uma intérprete do nível da Gal Costa canta alguma canção. Ela dava muito para a música, ela completava, ela tirava coisas que o autor nem sabia que a música tinha. Então, essa é uma grande qualidade de uma intérprete do nível da Gal. Ela foi realmente uma intérprete pura. Ela não compunha, pelo menos que eu saiba, nunca soube que ela fez alguma composição. Ela interpretava, ela era uma voz, ela dava dimensões diferentes de uma canção que um autor realmente se surpreendia depois que eu via a Gal cantando. Essa que era a grande janela colorida que a voz da Gal tinha, né? Interessante isso, né? Como se fosse um megafone, entre aspas, para imprimir ali uma reverberação completamente diferente. Exatamente. O gênio, ele consegue potencializar as coisas, como você potencializa, como a Gal Costa sempre potencializou. Que o talento dela é gigante, isso é irrefutável, todos nós sabemos bem disso. Gostando ou não, é um talento diferente e imensurável, né? Agora, a gente gosta de saber, nesse tipo de oportunidade, de algumas particularidades. E você, nesses anos todos que conviveu com ela, fazendo show, como por exemplo lá na Itália, deve ter vivido algumas coisas distintas, algumas coisas mais particulares. Eu queria que você tentasse puxar na memória algum momento mais legal, ou que seja um momento triste, engraçado. Você tem alguma coisa aí em mente para colocar para a gente agora, principalmente para os fãs da Gal, que certamente são seus fãs também, Toquinho? Bom, a Gal era muito tranquila e sempre generosa com as coisas. Ela não impunha situações, nada. Ela era muito calma, né? A gente até falava que tinha uma categoria na Bahia que é calmo, calmíssimo, aí vem Dorival Caymmi e Gal Costa. Quer dizer, é o máximo da tranquilidade que tem essa categoria, quer dizer, calmo, calmíssimo, Dorival Caymmi e Gal Costa. Então, ela sempre participava com uma doçura incrível. Mesmo quando ela falava uma coisa negativa, que ela não gostava, era sempre dócil, a Gal. Então, não tenho, assim, grandes histórias, porque o comportamento dela era sempre, não era omisso, mas era tranquilo. E era sempre amigável e sempre harmonioso. Então, eu me lembro muito disso, dessa sensação da calma da Gal, né? Da calma baiana da Gal Costa. Era realmente uma sensação de baianice enorme que ela tinha. Essa era a grande característica dela. Que legal, bacana ter esse tipo de lembrança das pessoas, né? Claro. E essa lembrança, certamente, como você disse, é uma marca especial e que será levada por muitos anos ainda pelos fãs. Toquinho, foi um prazer enorme falar com você. É uma pena que a oportunidade não é muito legal, né? Nós queríamos estar conversando com você em um momento muito mais feliz para falar das suas canções. Uma delas que marcou a minha infância, por exemplo, como Aquarela. Cresci ouvindo, meu pai ouvia Aquarela direto, minha tia, então é uma música que me traz um sentimento muito gostoso, sabe? Então conversar com você agora, independente de qualquer coisa, me faz bem. Muito obrigado mesmo por ter atendido a gente aqui na Rádio Bandeirantes, viu, Toquinho? Eu sempre estou à disposição, principalmente quando a gente salienta, mesmo numa situação tão negativa como essa, você lembrar uma pessoa tão querida, com tanto talento, sempre é uma coisa oportuna. Verdade. Obrigada, Querido, fique com Toquinho. Deus, viu? Um grande abraço. Você também, um grande abraço, bom trabalho para vocês. Obrigado.